Amigos queridos, com muita alegria em nossos corações, nos reunimos em nome de Jesus, nesta feliz oportunidade de abraçarmos a doutrina dos Espíritos, inoculando em nossos sentimentos as forças vivas do Evangelho de Jesus, para que, imbuídos dessa força do amor de Deus por nós, possamos conduzir os nossos passos pelos caminhos retos do bem e da verdade. Amigos queridos, que Jesus cubra-nos de bênçãos nesta hora, vivificando o nosso ser com a sua misericórdia, e que a paz e a esperança sejam construídas na intimidade dos nossos sentimentos, que sejamos felizes quando resignados, ditosos perante a aceitação das leis de Deus, e juntos ombrearmos-nos a estrada terrena. Pedimos humildemente aos amigos espirituais que solenemente aqui se encontram, responsáveis por este Evangelho, que possam nos conduzir, ainda que imperfeitos e incipientes que nos reconhecemos ser. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o item que nós estamos é o pecado por pensamento. Então, esse capítulo é um tratado de como a purificação do espírito se inicia no pensamento, tanto quanto as nossas reiteradas transgressões a leis também se iniciam no pensamento e se materializam em atos mentais ou em atos comportamentais. E nós estamos chegando no momento de refletir na terapêutica, né? O que é a ação saneadora do Evangelho em cima das nossas imagens mentais que nos atormentam e que equivalem a memórias que nós estaremos arrastando por milênios, se não fizermos um trabalho intenso conosco. Todas as vezes que nós falamos de um trabalho intenso conosco, nós estamos dizendo que a transformação da nossa personalidade espiritual, ela se faz na aquisição do bem, dos valores, das experiências ajustadas à lei de Deus. É isso que dá a força dos sentimentos nobres para o espírito, para ele se contrapor com as suas más tendências, que figurativamente estamos chamando de tentações. Então, nós já falamos de adulterar significativamente, que é um comportamento repetitivo do espírito em muitas situações, não no sentido literal do adultério. E nós falamos também, e vale a pena a gente revisar isso, que toda pessoa que adultera, ou todos aqueles que querem levar vantagens de alguma sorte, são espíritos desonestos. Então, a desonestidade nos compõe porque muitas vezes nós queremos fazer coisas, entre aspas, escondidas da nossa própria consciência, da sociedade, ou levar vantagens ou manipulações para isso. Então, o Evangelho diz assim: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito,
mesmo que aquele pensamento não tenha seguido avante, ele permaneceu em nós, ele foi criado por nós e aquilo adere às nossas memórias perispiríticas, adere no nosso campo de expressão do pensamento. E ao longo do tempo nós vamos ver que estamos aderindo pensamentos muito semelhantes, que vai formar a temática da nossa reencarnação na Terra. O teor do pensamento, a qualidade do pensamento, a frequência com que alimentamos esse pensamento vai gerar a temática que nós viemos transformar. Então, diz o Evangelho, todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento. Então, assim, o primeiro impulso do espírito, quando ele já percebe que aquilo não é um bem, é desejar fazer transformações. Porque o desejo, ele é movido por emoções prazerosas. Mas para que essa ação transformadora se efetive, ele tem que atingir o patamar da vontade, que já é um estado de consciência, onde a força da transformação se faz por essa ação. Mas já é bom quando aquilo nos incomoda, já é bom. Já é bom quando a gente diz, não quero mais isso para a minha vida. Já é bom quando nós lutamos com aquela situação difícil verdadeiramente. Já é bom, então, torna-se para essa pessoa uma ocasião de progresso, de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se reforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. Então, nesse item, está falando daqueles que bravamente estão na luta íntima, nos seus conflitos, em buscar vencer a si mesmo. Então, a gente trouxe do Emmanuel uma lição do Vinha de Luz, muito pertinente a isso que nós estamos trabalhando, que talvez nos traga mais esperança de progresso. Porque a doutrina espírita, ela nos consola porque ela evidencia a verdade. Ela não contemporiza com o nosso estado pernicioso, ela traz a luz da verdade. E entendendo-nos como espíritos que somos, para nós auxilia muito, para outros não auxiliará, porque muitos não estão nesse mesmo tempo. Estão em outro tempo, em outro estágio, e vão fazer os seus caminhos. Mas não há uma lição de Emmanuel que não seja um chamamento forte. Emmanuel não traz amenidades, ele traz a verdade. Então, olha só. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É Paulo aos Timóteo. Então, o lado grandioso, o lado sublime, o lado mesmo pleno do bem e da verdade já existe em nós. Nós somos espíritos dotados de potencialidades divinas. Porque somos antigos, trazemos muitas experiências, trazemos superações, quanto sofrimento já acumulamos ao longo da trajetória evolutiva, quantos testemunhos tivemos que dar, quantos ajustes com a lei já passamos, quantas expiações depuraram o nosso perispírito, quantas lutas travamos conosco mesmo.
então desperte o dom de Deus que existe em ti. Mas é indispensável muito esforço da vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas, que falamos durante essa quinzena toda. Os impulsos primitivos muitas vezes prevalecem em nós porque estamos atrelados a emoções corrompidas, que geram prazeres mórbidos. E a permanência desse estado é uma permanência muito além do necessário para o nosso despertamento. Já é uma escolha de querer ficarmos assim. Então, à frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos reveladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Porque a cristalização é um termo bastante usado na doutrina espírita quando se fala de fixações mentais. A ideia fixa, ela vai cristalizando, ela vai endurecendo, ela vai ficando uma barreira rígida que se interpõe, né, na nossa vida como espírito. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina. Porque até ontem nós estávamos falando nos precipícios das tentações, das paixões, das más inclinações, dos arrastamentos, né? Essa longa permanência que cristaliza uma forma de ver, sentir a vida, faz com que a gente se demore por um tempo nesse fundo de precipício. Que em hipótese alguma devemos permitir se extingua em nós a luz da revelação divina. Quanto nós temos que recorrer, né, ao manancial da luz divina, nos sorver aquela verdade, entrar na dimensão dos sentimentos que aquela verdade encerra, mesmo que a gente não tenha essa aquisição, mas momentaneamente a gente vivencia aquele sentimento tão elevado no momento de serenidade, no momento de prece, no momento que estamos com alguém amado, no momento que estamos num enlevo com a natureza. Há muitos momentos na nossa vida que nós saímos da dimensão do primitivismo e entramos na dimensão da potencialidade divina. Olha que interessante, né? Quando Jesus disse, vós sois deuses. Então, e Emmanuel diz agora, desperta o dom de Deus que existe em ti. Né? Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração, bagagem é grande, a necessidade idêntica. As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Quantas sugestões da retaguarda, atrelado a outros companheiros nossos, vão sendo as insinuações do caminho, esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguirmos no caminho reto. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras, arrastado ao lado sombrio. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Lógico que essas insinuações reverberam em nós. Nós temos a matriz dessa questão em nós, ela é só acionada pelos espíritos, né? Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das ondas inferiores.
Nas aplicações da justiça é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Então, cada qual de nós vai ver a que está sujeito de insinuações. O que é que, se vier um pensamento, aquilo eu acato, aquilo eu falo, nossa, eu preciso mais é descansar. Logo, logo eu desencarno, eu preciso, outros pensam, desfrutar. Outros pensam que aquela ação libertadora vai ser muito difícil, melhor deixar assim. E assim, cada um de nós vai analisar as suas predisposições. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Em todas as áreas, cada qual de nós tem a sua vulnerabilidade e vamos perceber a nossa. Porque quando a gente percebe o ponto de vigilância sobre esta dificuldade instalada em nós, será muito mais fácil para a gente fazer a transformação. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro que não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida. Irmãos mais velhos, em experiência maior, que são os nossos amigos espirituais, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então, isso vale para o Evangelho como um todo, isso que a gente está falando, que a ação transformadora, o nosso processo de evangelização, só se fará quando o arcabouço de experiências no bem for relevante. Aí haverá transformação. E esse arcabouço de experiências no bem, esse repositório de obras cristãs, se faz nos relacionamentos. Os relacionamentos é que fazem com que a gente construa moral cristã, sentimentos elevados. E são estes que vão reagir com as predisposições e fazer a transformação necessária. Então vamos refletir. O quanto é importante, irmãos, nós vasculharmos o espírito que somos e encontrarmos aqueles pontos que necessitam de luz, de transformação, de mudança íntima. E sobre determinados aspectos da nossa vida, nós podemos realmente ser espíritos desonestos. E essa desonestidade é conosco mesmo, é íntima, não é com alguém. É claro que o outro que nos acompanha a marcha, o passo, recebe os reflexos da nossa desonestidade, daquilo que nós adulteramos. Mas, na verdade, é um processo íntimo, milenarmente cultuado como uma forma de adquirir vantagens sobre algum aspecto. Então, nós estamos baseando o nosso pensamento nesse texto do Cartas do Coração, intitulado Desejo. Então, esse texto diz assim:
o desejo de qualquer natureza gera a energia potencial. E depois do impulso, acontecem os primeiros raios do sentimento. O sentimento agita os poderes da vontade. Em seguida, a vontade surge no cérebro, na forma de pensamento. Temos, desde logo, a força irradiante, à procura de concretização segundo a sua espécie. Eu quis ler esse texto na íntegra para a gente desdobrar o pensamento. É evidente que há muitos desejos e até desejos inconfessáveis ou excelentes desejos que nunca se realizam, não é? Tem desejos bons, ruins, pautados no bem, pautados no mal, mas que não se realizam. Será que não? Essa é a pergunta. Será que não? É exatamente nesse ponto que o Evangelho nos convida a uma reflexão. Porque vamos imaginar um espírito que tem desejo 25 horas por dia da posse. Se ele tem desejo da posse, é porque o espírito nasceu com uma tendência, não foi educado suficientemente e aquela manifestação deixou de ser tendência para ser um fluxo do pensamento. E vamos imaginar que esse espírito, que o mundo espiritual, os amigos superiores, tenham contribuído para que ele fizesse uma reencarnação, tivesse uma reencarnação, onde ele não iria ter condições de ter muita coisa, de acumular nada. Porque, de uma maneira geral, acumular no mundo como o nosso depende de recursos. E aí o espírito que nasce com aquele desejo e que logo se transforma num processo de conscientização, de vivência, e que ele não pode comprar porque não tem recurso, ele sai por aí a pegar. Ele pode ser um andarilho e ele tem um carrinho. Que tamanho vai ser esse carrinho? Será um carrão. O que vai ter nisso? Tudo. Vamos dizer que ele não tenha possibilidade de ter uma casa, que ele tem um barraco. O barraco dele vai ser imenso. Ele vai viver no meio do entulho, do acúmulo. Então, para nós, olhando aquele espírito, nós vamos dizer, ele não tem nada. Porque um monte de latinha, de tampinha, de papel, disso, daquilo, não é nada. Na mente dele, é tudo. Para ele vive num castelo. E se ele tem animais, os animais são servos. Aí ele cria. Então, o desejo, ele é algo muito, muito poderoso. É claro que ele não tem a potência da vontade, não tem a potência da vontade, né? Mas ele tem um poder muito grande. Se ele se aliar à vontade, aí são as grandes obras, que não são simplesmente externas, mas também internas. Daí a importância de nós prestarmos atenção 25 horas por dia, todo o tempo todo, sempre,
no que estamos desejando. Porque alguém vai dizer, desde criança eu tinha um desejo. Ele nunca foi concretizado. Será? Porque se eu desejei e se eu conquistei, se eu construí na minha mente, aquilo compõe a minha memória. Se aquilo compõe a minha memória, ao desencarnar, aquilo vai ser fixado no perispírito. E se eu vim com uma tendência, vamos dizer que essa tendência tinha um peso 15, e eu passei a vida inteira desejando tal situação, que nunca aconteceu no mundo real, mas aconteceu plenamente na minha intimidade, aquela construção de memória que tinha 15, agora tem 35. É claro que se eu tivesse vivido, efetivamente tivesse 45. Eu estou brincando com os números só para trazer a ideia. Então, prestar atenção no desejo de um filho, no desejo de uma esposa, no desejo de um amigo e no nosso próprio desejo é fundamental para a gente entender nós e aqueles que nos cercam. Porque há pessoas que têm um desejo na infância e que é reprimido por alguma razão. Aí ele chega na adolescência, reprime outra vez. Chega na vida adulta, novas repressões por conta de milhões de coisas. Num determinado momento, ele abre para a concretização daquele desejo. E aí, então, vamos dizer, então foi a partir daquele momento? Não, desde sempre. Aquilo era uma construção dentro dele. Está tudo armado, construído, vivo, né? Posto ou não em prática. Daí a importância de nós perguntarmos. Então, por exemplo, essa semana, vamos pensar, não precisa pensar na vida inteira. Essa semana, quais foram os nossos desejos? E às vezes a gente não identifica que aquilo que nós sentimos foi um desejo. Eu desejava que tal coisa tivesse acontecido, mas tal coisa não aconteceu e eu me frustrei porque aquela coisa não aconteceu. Só que como eu desejei aquilo e aquilo não aconteceu no mundo real, eu estabeleço dentro de mim uma guerra. Eu continuo desejando, aquela situação já passou, mas o desejo está lá. E esse desejo corrompido alicerça dentro de nós situações que às vezes vamos levar séculos para retirar. Porque o desejo de agora, isso que é muito importante, o que eu estou desejando agora, seja para que lado for, para o bem ou para o mal, o que eu estou desejando agora está milenarmente estruturado em mim. Agora, com a força da vontade, eu posso dizer, não desejo mais isso. Nunca mais. Não desejo. Eu enfrento a mim mesmo. E nunca mais eu desejo isso. Porque eu sei que esse desejo atendido, seja no mundo real ou no campo das minhas fantasias, isso me torna quem eu sempre fui. E sem renovação, a gente não avança. Nós andamos em círculo, porque o pensamento é circular. Nós não saímos
do lugar. Então, esse movimento é um movimento muito importante de nós entendermos. E é necessário que a gente coloque em algum lugar, que a gente escreva em algum lugar. Mesmo Eurípides nos recomenda isso, né? Nos recomenda que a gente escreva, porque escrevendo nós lemos e tomamos mais consciência, com mais profundidade do que realmente desejamos. Então, quando acontece alguma coisa que nós somos convidados a atuar, mas não é fruto do nosso desejo. Às vezes nós estamos numa situação e alguém nos coloca numa determinada vivência, ou a própria situação nos coloca. Nunca desejamos aquilo, mas aquilo surge e nós somos envolvidos por aquela situação e prosseguimos. Olhando de fora, alguém olhando de fora pode pensar que aquilo é um grande mal. Mas o espírito, quando ele se envolve naquela atividade, naquela situação que às vezes é uma grande novidade, se ele for imbuído de boa vontade, ele pode quebrar muitos desses desejos destrambelhados que existem dentro dele, porque ele enfrenta novos desafios. E novos desafios roubam energia, requerem energias íntimas. E o espírito mergulha naquilo ali e sai daquele campo do desejo. Então, prestemos atenção, porque o desejo não é uma coisa bobinha, é algo arrastador. Então, nós vamos seguir nesse campo de ideias, né, para a gente olhar cada vez mais profundamente para nós. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, nós nos encontramos aqui, desejosos de Te buscar, Senhor. Estamos aqui para que o Senhor nos envolva com o Seu olhar doce e misericordioso, para que possamos receber nesta manhã tudo aquilo que nos encontramos necessitados. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento, pela presença suave desses espíritos que nos amam, que conhecem a nossa intimidade, que vêm em busca de corações desejosos de estruturar a fé. Que estes irmãos luminosos possam nos auxiliar. Que as chuvas de bênção caiam sobre nós nesta hora, nos fortalecendo e nos amparando. Rogamos que todos aqueles irmãos que sofrem nesta hora possam receber o influxo do Seu amor, Senhor. Possam ser pacificados. Que aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam ser visitados por esta equipe generosa de espíritos amorosos, e que sejamos instrumentos
do seu amor, oferecendo o que temos de melhor, do nosso ectoplasma, das nossas preces. E queremos te agradecer, Senhor, por nos encontrarmos na pátria do Evangelho. E que aqui, Senhor, possamos contribuir. Possamos, Senhor, oferecer do mínimo que temos em nossa intimidade, para que a obra se erga, Senhor, e o seu Evangelho de amor alcance todos os corações na terra. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.